Oi gente, tudo bem? Ainda tô aqui nos Estados Unidos, na casa do meu namorado, em São Francisco. Eu vou embora daqui a um mês. Depois de 4 meses e meio aqui. Se eu não tivesse mudado minha passagem pra ir embora dia 10 de agosto, eu iria embora agora, nesse final de semana. Vocês têm noção? Parece que foi ontem que eu cheguei aqui. Tá voando. Eu vim falar uma coisa pra vocês que é muito importante, e foi uma coisa que eu aprendi depois, assim, eu demorei um tempo pra aprender isso. Eu até falei disso em um outro vídeo, só que era sobre a validação do diploma de enfermagem. Sobre as outras partes da vida, né, que a gente não deve criar expectativas. Porque muitas vezes na vida aparece uma situação pra gente e a gente já começa a imaginar coisas, né? Com certeza isso vai acontecer, com certeza isso vai dar certo, conseguir tudo, vai dar tudo certo, ou sei lá, vou casar com essa pessoa, é o amor da minha vida, enfim, qualquer coisa desse tipo. O que eu tô dizendo não é pra vocês não serem positivos, e foi isso que eu tive que aprender. Ser positivo é diferente de criar expectativa, entendeu? Você pode pensar que você vai ganhar, que vai dar certo e tudo, inclusive deve, tá bom? Deve. Mas a questão de criar expectativa é que quando você cria uma expectativa, foi assim que eu entendi e foi assim que eu aprendi, tá? Você coloca na sua cabeça que aquilo vai com certeza acontecer. Você acredita naquilo cegamente que vai acontecer e não pensa na parte de se não acontecer, sabe? Porque tem a chance das duas coisas. Tem 50% de chance de acontecer e não acontecer. Só que se você não pensar no outro lado, a pessoa que vai se machucar é você mesmo. Porque você vai colocar uma expectativa muito grande naquela coisa. Pode ser qualquer coisa na vida, gente. Vai colocar uma expectativa gigante e quando você chegar lá, às vezes não é tudo aquilo, ou às vezes não acontece, é totalmente diferente, você tem uma visão cega daquela coisa, sabe? Uma visão cega, essa foi engraçada, né? Mas enfim, vocês entenderam o que eu quis dizer. A questão é, a gente tem que ser positivo, pensar que as coisas vão dar certo e pensar também no lado negativo. E se não acontecer? Se não acontecer, tudo bem, você tem que pensar, pode ser que não aconteça. E se não acontecer, pode ser que fique mal, mas pelo menos você pensou nessa possibilidade. Você pensa, tipo, não, eu consigo lidar com isso, tudo bem, né? Eu sei que não depende só de mim, depende da outra pessoa também, ou enfim, depende de situações aleatórias da vida. E isso pra mim foi, assim, um divisor na minha vida. Claro que eu passei por várias situações em que eu criava expectativa e depois chegava na hora e não acontecia o que eu tava pensando. E aí eu comecei a pensar, gente, não é possível. Não é possível, eu tinha certeza. Essa pessoa era a pessoa certa, né? Porque eu era muito nova e eu pensava, né? E a gente pensa as coisas, a gente sente as coisas e acha que é aquilo. Só que não. Não, continua tendo 50% de chance de uma coisa acontecer, 50% de chance de outra coisa acontecer. Isso foi uma coisa tão boa que eu aprendi, de verdade, aprender a pensar nos dois lados, sabe? E tipo, ter a noção de que tudo bem, se não for desse jeito, tudo bem, eu tenho outros planos, criar outros planos, sabe? Criar plano A, B, C, D, E, F, tudo quanto é plano. Porque a gente não tem como saber o que vai acontecer. A gente não sabe o futuro, sabe? Por exemplo, relacionamento. Que acontece muito, né? Relacionamento. Eu tive experiências de namoro à distância. Com o Zac, por exemplo. Quando a gente começou a namorar, eu falei, não sei. Né? Quando ele pediu pra namorar comigo, eu falei, não sei. Porque eu queria ver como ele ia agir antes de eu aceitar e ver se eu conseguiria lidar com o jeito dele, né? E como ele foi uma pessoa muito boa, tipo, ele tava agindo de uma forma boa comigo à distância, né? Porque ele foi pra faculdade, eu fiquei na Califórnia. Eu falei, tudo bem, vai dar certo, porque acreditei que ia dar certo positivamente pelo jeito que ele agiu.
pelas atitudes que ele me mostrou, eu falei, tudo bem. Mas, por outro lado, eu falei assim, pode ser que as coisas mudem também, e se não der certo, ok, eu me viro, sabe? Tipo, tá de boa. A gente começou a namorar e tava tudo indo bem. E aí chegou no final do ano e aí eu tive que ir pro Brasil, certo? E eu tava com muito medo de, tipo, se a gente, depois que eu fosse pro Brasil, não desse certo, sabe? Será que ele iria mesmo pro Brasil me visitar como ele tava falando? Será que não? O que acontece muito no relacionamento à distância. E assim, foi exatamente desse jeito que eu pensei, gente. Desse jeito. Demorou, agora eu não tô lembrando certinho assim, mas acho que foi uns 7, se não me engano foi 7 meses até a gente se ver de novo. E eu tava pensando positivo. Não, cara, eu acho que pelas atitudes dele, sabe, pela forma que ele tá agindo comigo, provavelmente ele vai vir sim. Eu confio que ele vai vir, mas eu ainda sei que tem a chance de ele não vir. Vai que acontece alguma coisa, sabe? Vai que algum pensamento dele muda, o meu também muda, e aí ele simplesmente fala, olha, acho que melhor não vai dar. Pode acontecer, a gente sempre tem que pensar que pode acontecer. E eu pensava desse jeito. A gente não tem como controlar as situações, né? Várias situações a gente não tem como controlar, outras coisas a gente tem como controlar, que é como a gente se sente, que é como o que a gente quer fazer na nossa vida. Mas os outros não, a gente não tem como controlar isso. E foi assim que eu consegui lidar melhor também com essa coisa de distância e com muitas outras situações na minha vida, como o processo de validação, né, as provas, né, no caso. Não que eu não fosse sofrer caso a parte negativa acontecesse, tá? A gente pode sofrer, mas a gente tinha noção daquilo, porque a gente sofre muito mais, muito mais se você acreditar cegamente só no lado positivo. Eu espero que vocês tenham entendido, e eu realmente acho que isso é uma coisa muito importante, principalmente pra vocês que me seguem, que, né, tem relacionamento à distância ou estão fazendo esse processo de validação. Pode ser que esteja um pouco difícil de entender agora, mas eu tenho certeza que vocês vão entender na hora que acontecer alguma situação, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe seu like, deixe um comentário. Se tiver qualquer dúvida, pode me mandar aqui. E é isso, gente. Muito obrigada.